Estamos de volta com o Código Aberto. Nós estamos numa conversa sobre imagens que existem no texto, principalmente do Novo Testamento, a respeito para descrever, para tentar representar a ideia desse corpo de Cristo, dessa unidade. Eu acabei de falar do corpo de Cristo, que é uma dessas imagens também, mas essa vida em comunidade. E a gente estava falando sobre a casa de Deus e o pastor Bruno encerrou o bloco anterior falando sobre algumas imagens, sobre algumas coisas que estão presentes no Antigo Testamento, que alcançam seu cumprimento no ministério de Cristo, no Novo Testamento, mas acabam sendo resgatadas na história da igreja. E a ideia do santuário, que era um lugar onde as pessoas iam para ter salvação, ele perde sua função em Cristo, mas parece que a ideia vai ser resgatada novamente. E a gente passa a ter de novo uma igreja que olha para um lugar como sendo essa é a habitação de Deus. Olha para um homem como dizendo esse é um sacerdote de Deus. Olha para uma cerimônia como sendo essa cerimônia onde eu encontro a Deus. E mais uma vez esses símbolos retornam. Como é que essa maneira agora de olhar, por exemplo, e principalmente olhando para o texto, e aí agora todo mundo pode pensar junto com a gente, como é que essa ideia de olhar para um lugar como sendo a casa de Deus, como é que essa ideia ela tira o significado de casa de Deus aqui no texto que Paulo está escrevendo? Eu vou deixar eles responderem, mas eu quero fazer só uma analogia. Você consegue imaginar você enterrar um corpo e alguns dias depois você desenterrá-lo? Né? Que coisa desagradável que é. Então foi exatamente isso que a história do cristianismo fez. Você tem um modelo que foi enterrado pelo próprio Deus e eles desenterram. Coisa boa não podia ter vindo. Não dava para ter vindo. E agora pensando nisso, como é que essa ideia de, não, olha, essa aqui é a igreja, sejam bem-vindos à casa de Deus. Como é que essa ideia de um templo sendo a habitação de Deus, como é que essa ideia ela contraria a ideia que Paulo está falando aqui, de casa de Deus? O que é a casa de Deus aqui? E essa casa de Deus é um lugar? Ela também pode ser um lugar, né? Representativamente falando. Mas a casa de Deus, pelo menos no livro de Efésios aqui, ela é referida em 4 figuras de linguagem, digamos assim. E é super interessante notar que nenhuma delas fecha as coisas, fecha as portas. Então, você fala de construções são feitas no coletivo, você fala de corpo, né? Tudo isso exige muitas partes. E quando a gente fecha o conceito de casa de Deus a apenas um edifício, nós paramos de perceber, muitas vezes, que as nossas ações do dia a dia também são parte da adoração. Elas são a própria adoração, na realidade. E voltando a Efésios 2:19, que a gente já leu, Paulo vai falar assim que nós não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E é legal a gente pensar que ele usa essas palavras, estrangeiros e forasteiros, e depois fala que nós somos membros da família de Deus. Ele acaba se utilizando de termos políticos sociais, e termos de família. Então a igreja, ela tem que estar presente tanto nas nossas relações de sangue, digamos assim, quanto nas nossas relações mais públicas possíveis. Ela não pode estar presa ao templo. Até porque você não pode prender Deus em um lugar. Ele é imenso e ele é infinito. E se a gente for prender a atuação de Deus apenas em um lugar, e pior, quando a gente diz que a gente vai adorar apenas no templo. Cara, a adoração começa em casa. Não tem essa de o templo é um lugar onde você só vai adorar. Não, você adora em casa e o templo é um lugar onde você vai cultuá-lo, onde você vai entrar em comunidade com os outros. E assim, eu gosto de pensar um templo físico como uma casa de oração, como o próprio Jesus falava. É um lugar que você vai realmente estar em comunhão com Deus. E Deus vai estar lá, sim. Mas ele não pode estar preso apenas àquele lugar. Senão você vai começar a institucionalizar Deus. E isso é um problema. E eu acho que vale a pena a gente ressaltar que no Antigo Testamento, Deus também não estava preso ao templo, né? O templo e todo o ritual sacerdotal, eles eram feitos para lembrar o povo de que um Messias viria. E que ele iria se sacrificar. Era como se fosse assim, uma história contada para eles todos os dias sobre o plano da redenção. Mas Jesus veio, cumpriu esse plano, e depois disso nós não precisávamos mais desses ritos. Então a coisa mudou um pouco de figura, assim. O modo de agir muda. Mas Deus nunca esteve preso. Eu gosto de pensar
nas catedrais católicas, que elas têm sempre afrescos pintados. E aí tem a história da Bíblia, na maioria delas, em cima nos tetos, que era um método que eles ensinavam ao povo, o que estava escrito. E assim, tem toda a história pintada lá, que as pessoas podem lembrar do que aconteceu lá, que elas se reúnem, que elas ficam admiradas. Mas não tem história ali, real, física, aprisionada. Então a gente pode pensar hoje para a gente também sobre o templo. O templo vai ter pessoas lá dentro, mas todas elas são vivas, todas elas são orgânicas, todas elas estão funcionando. A gente não pode prender no templo toda a mensagem do Evangelho. Quando a gente transfere para um edifício, para um lugar físico, né, essa noção de casa de Deus, é perigoso a gente mistificar esse lugar, né? De, enfim, se tornar igual os pagãos faziam, né? E assim, a questão de ter zelo pelas coisas de Deus, pela casa, pelo templo onde Deus é adorado, e a idolatria, é muito perigoso o zelo se tornar idolatria também. A gente adorar o lugar, no lugar do Deus que seria o dono do lugar, né? Mas Deus está em todos os lugares. E a gente mistificar um lugar só, isso é muito perigoso, né? Até aquela coisa assim, não, olha, se você for numa balada, Deus não está lá. Ele perde a onipresença por causa de uma balada. Coisa, né? É óbvio que existem lugares que são mais especiais do que outros e mais problemáticos que outros, é óbvio, né? Mas veja que ilustração perfeita. Casa de Deus. Casa é onde a gente mora. Então, onde é que Deus mora hoje? Né? Então, Deus, ele é onipresente, mas há lugares, obviamente, onde ele é invocado, que ele se faz mais presente. Que é mais propício para a comunhão com Óbvio, ele. a igreja é um desses lugares. Pode ser meu lar, pode e deve ser o meu lar. Né? Então, há lugares que são especiais, sim. A gente não pode desmerecer isso e achar que não precisa de igreja, não precisa de fazer a minha devoção pessoal. Eu vou viver aqui meio que orgânico demais. Não é muito assim. Né? Há lugares especiais, sim. Porém, Deus não perde a onipresença por causa de algumas situações e não deixa de amar os seres humanos também, claro, porque há pecado e ali, etc. Não, Deus pode atuar em qualquer lugar. É por isso que é perfeita a utilização dessa palavra, casa. Porque quando a gente está chegando em casa, a gente está indo mais pelas pessoas que estão dentro da casa, certo? Não exatamente pelo edifício. Mas, quando eu chego em casa, por exemplo, de uma viagem, eu fico muito em paz, cara. Que eu tiro meu chinelo, eu estou sabendo que aquele é o meu lugar. Então, o templo é a mesma coisa. E é aquela coisa, né? Tem lugares onde a gente vai, que a pessoa a gente muda, né? Vai de um lado para o outro. Tem umas casas melhores, tem umas casas que a gente mora, a gente não gosta muito e tudo mais e tal. Mas com o tempo a gente descobre que casas são as pessoas, né? As pessoas são a casa, as pessoas são lá pra gente. Então, e eu acho interessante falar dessa figura, porque Jesus fala, olha, vocês são edifícios, vocês são as pedras. Vocês são a casa de Deus e vocês são as pedras desse edifício construídas sobre a pedra angular que é Cristo. É a habitação. E nessa ideia de habitação, e ainda recorrendo agora a uma imagem também do Antigo Testamento que é trazida, que você falou a respeito do santuário ser resgatado do Antigo Testamento, e agora nós temos um santuário. Nós temos aqui o santuário de Deus, estamos construindo um santuário para Deus e tudo mais. Só que a gente vê também essa imagem do santuário também sendo aplicada. Só que aqui a gente tem uma dificuldadezinha que a gente precisa harmonizar. Não sei se chega a ser uma dificuldade, mas uma harmonia que a gente tem que fazer entre dois momentos em que o mesmo termo é usado. O mesmo Paulo usa no mesmo livro a ideia de que o vosso corpo é santuário, é templo do Espírito. E da mesma maneira ele usa em 1 Coríntios capítulo 3 a ideia de que vocês são o templo, vocês são o santuário de Deus. O que Paulo quer dizer em ambos os casos? O que Paulo quer dizer quando ele fala que o vosso corpo é santuário do Espírito e o que ele quer dizer também quando ele fala que vocês, enquanto comunidade, são santuário do Espírito? Uma coisa exclui a outra, como é que essas coisas se complementam, o que ele quer dizer em cada uma delas? Conversa entre vocês. Conversa entre vocês, alguém tem que começar. Isso, obrigado. Na verdade, eu entendo que são a mesma coisa, né? O edifício e o corpo, né? E aliás, quando ele fala corpo ali, no original é plural, né? Vocês unidos como um corpo, onde o Espírito habita, né? O Espírito se move por nós quando nós estamos unidos, né? E dessa maneira é onde Deus habita, ou seja, é por onde Deus atua também, né? Fugindo um pouquinho do assunto, assim, a gente fica às vezes pensando, não a gente, né? Mas algumas pessoas ficam reclamando um pouco, por que Deus não resolve tal problema? Deus não vai lá e ajuda tal pessoa e tal. Mas a gente é o corpo de Cristo, é por meio de nós que Deus age. Então, né, Cristo é a cabeça e Ele pede que a gente faça isso. É a gente que tem que ir lá fazer, em nome de Cristo. Né?
E assim, a palavra santuário é uma coisa para a gente prestar muita atenção. É uma palavra bem séria. A gente pensar que eu sou um santuário do Espírito Santo, eu tenho que cuidar muito bem desse santuário, certo? Se o Espírito Santo habita em mim. E às vezes eu penso na minha cabecinha o Espírito Santo como água. Tenho água dentro de mim, meu corpo precisa de água dentro. Mas eu também posso me relacionar com outros tipos diferentes de água, que seriam minhas relações com outras pessoas, e o Espírito ainda está ali. Então, do meu corpo eu cuido de um jeito, a água vai funcionar aqui de um jeito, e com outras pessoas eu vou me relacionar de um jeito, mas o Espírito é o mesmo, só muda a forma. Vocês estavam falando aqui de água e o Gustavo falou no bloco anterior sobre... Eu acho que foi no bloco anterior. Sobre mistificar um prédio. E eu Foi lembrei... nesse bloco mesmo. Nesse bloco mesmo. Gente, estou muito perdida, desculpa. Mas em João 4, a gente tem a história de Jesus conversando com uma mulher samaritana. E ele pede água para essa mulher. Por isso que eu lembrei da história agora. E ela questiona Jesus sobre o lugar de adoração, porque os samaritanos, eles tinham um templo rival ao dos judeus puros, entre aspas, que era em Jerusalém. O templo deles era no Monte Gerizim, se eu não me engano. Então ela pergunta assim, se a adoração dela lá no Monte Gerizim era tão válida quanto a da galera que adorava em Jerusalém. Daí Jesus fala que ela deveria procurar a fonte de Jerusalém. Ali estava, digamos, a mensagem correta. Mas que o lugar que ela adorasse não ia importar tanto assim. João 4:23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. O que é essa verdade? A verdade é a palavra, a verdade é a mensagem. E nós, como corpo de Cristo, nós devemos levar essa mensagem tanto no nível individual quanto no nível coletivo. Então, essas imagens de Paulo me remetem muito a isso. Levar a verdade e zelar pelo nosso corpo, tanto físico, quanto o nosso corpo como igreja mesmo, pessoas. E você falou uma coisa interessante, e até pegando um pouquinho do que a Agatha falou sobre o cuidar, né? A gente tem que cuidar da gente, que aí vem uma coisa. 1 Coríntios lá 6:9, o vosso corpo é templo do Espírito. Se o meu é templo do Espírito, o corpo do pastor Bruno também é. A minha vida é morada do Espírito, a vida dele também é. Cuidar de mim é uma parte, mas cuidar dele também é parte da vida em comunidade. Quando eu cuido dele, eu também estou cuidando da morada do Espírito. Quando eu cuido de mim, eu estou cuidando, às vezes, principalmente essa questão sobre saúde, é muito fácil a gente transformar a mensagem do Evangelho em uma mensagem sobre mim. E aí, como é fácil a gente transformar o fato da salvação ser individual numa salvação individualista. É tão individual que sou eu aqui, não, eu tenho que cuidar do meu corpo. Blá, blá. E aí, eu cuido tanto do meu que eu esqueço de cuidar do outro. E aí vem, é nas relações. Eu acho bonita essa coisa de Deus habitar nas relações, nesses contatos, nessas conexões. E o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, os versículos 16 e 17, está no plural. Aqui diz... Não sabeis que sois, isto é, vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, habita em vocês? Então, quando ele menciona esse texto, está no plural, e não é à toa, o verso 17 também. Isto é, tem duas coisas primárias aqui do texto. Primeiro, que, embora a gente aplique para a saúde e outros hábitos, né, relacionados ao nosso estilo de vida, quando o texto está dizendo que nós somos o santuário do Espírito Santo, o contexto aqui imediato é prostituição. Como a gente já mencionou em outros episódios, havia muita prostituição naquela cidade. Eles, olha, não destrua seu corpo com a prostituição. Tá? Primeira coisa é isso. A segunda coisa é, nós somos muito mais santuário de Deus no coletivo do que no indivíduo. Uhum. Esse é o que o texto está dizendo. Santuário mesmo não é um local, pode ser um indivíduo, mas é muito mais o coletivo. As pessoas... O ajuntamento delas. A igreja de Deus. É outra coisa também. O que é a igreja? É um assunto muito longo para se discutir, mas o que é a igreja? A igreja são pessoas. Não é? Igrejas são as pessoas. Não deixa de ser a gente usar a mesma terminologia para um local, então não há nenhum problema de usar. Né? Ou mudar o nome agora para casa de oração. Não, você pode usar o nome de igreja. Mas no Novo Testamento a gente entende igreja que é o povo de Deus. E a igreja é onde as pessoas estão. Tá? E santuário é o coletivo. Não é apenas o indivíduo. Especialmente o coletivo. Muito bem. Nós vamos ainda passar para mais algumas imagens e continuando pensando sobre isso, sobre essas imagens que falam sobre essa igreja
coletiva, sobre essa comunidade, sobre esse ajuntamento de crentes, pessoas que foram salvas por Cristo e se conectam para representar a Cristo dessa maneira. Daqui a pouquinho a gente volta para encerrar o programa, ouvir a música do Wesley, ver o vídeo também lá do Ponto de Referência e encerrar as nossas conversas dessa semana. Então fica por aí, Código Aberto volta daqui a pouquinho.